E aí pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para a nossa correção da nossa atividade de revisão, beleza? Vamos lá. Questão de número 1 diz assim, ó, sobre os conceitos de referencial, movimento, repouso e trajetória, marque a opção correta. A trajetória é o caminho feito por um corpo independentemente do referencial adotado. Pessoal, esse item ele está errado, certo? Quando a gente fala de referencial, movimento, repouso, trajetória, tanto o movimento, quanto o repouso, quanto a trajetória, eles dependem do referencial, né? O referencial ele é um ponto fixo adotado pelo observador para que ele possa dizer se um corpo está em movimento, se ele está em repouso ou dizer qual é a trajetória. Então, sempre preciso dizer, afirmar se o corpo está em movimento, repouso ou a sua trajetória, partindo de um referencial. Sem isso, é impossível eu determinar se o corpo está em movimento, repouso ou a sua trajetória. Então, o item A está errado porque não é independente, ele depende, né, do referencial. Movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem do referencial adotado pelo observador. Correto, né? Movimento e repouso são conceitos relativos. Por que são relativos? Porque o que está em movimento para mim pode não estar em movimento para outro observador, tá certo? Então, e realmente eles dependem do referencial adotado. Então, nossa resposta é o item B, tá bom? O referencial é o corpo a partir do qual as observações não são feitas, né? É o corpo referencial, é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos não são feitas. Não, errado. Eles são feitas, né? Correto seria tirar esse não aqui. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a outro móvel? Não, não é em relação a outro móvel. Em relação ao referencial. O referencial é um ponto fixo, ok? Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca podemos dizer que o prédio e as demais construções estão em repouso. Errado, né? Esse nunca aqui é que deixa o item errado, ok? 2. Um carro de Fórmula 1 percorre um circuito fechado, cujo comprimento é de 10 km. Sabendo que durante uma corrida completa, o carro completa 15 voltas nessa pista, determine o espaço percorrido deste veículo durante uma prova completa. Bom, pessoal, se ele está pedindo o espaço percorrido, muito cuidado com isso. O espaço percorrido é o somatório de todo o percurso feito pelo corpo. Então, se ele fez um circuito fechado e o comprimento do circuito vale 10 km, né? E ele deu 15 voltas, ó, foi 10 km e ele deu 15 voltas. Então, 10 vezes 15 vai me dar todo o percurso dele. 10 vezes 15 é 150. Né? Então, ele percorreu 150 quilômetros. Beleza? Então, nosso item correto aqui é o item C de casa. Próximo. Um carro de Fórmula 1 percorre um circuito fechado, ou seja, ele chega exatamente no ponto de partida após dar 7 voltas completas, cujo comprimento é de 6 km. Qual o deslocamento? Vejam, pessoal, cuidado. Deslocamento é um conceito diferente de espaço percorrido. O deslocamento nada mais é do que a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Se ele faz um percurso, não importa o tamanho da pista, e ele sai do ponto A, faz o percurso, dá 7 voltas e chega no ponto onde ele saiu, significa dizer que o deslocamento dele é zero, certo? Letra C é a nossa resposta. Por que é zero? Porque a distância, a diferença entre o ponto final e o ponto inicial, né? Então, se ele saiu e chegou no mesmo ponto, é porque ele não se deslocou para canto nenhum. Beleza? 4. Observe a figura. Qual o deslocamento? Mais uma vez, ó, qual o deslocamento de uma pessoa que sai do ponto B até o ponto G? Então, o ponto B está aqui, ó, e o ponto G está bem aqui, ó. Então, o deslocamento nada mais é do que a diferença do ponto final menos o inicial. Então, 3 menos 2, que é o valor do ponto B, menos com menos dá mais, então 3 mais 2 é 5. Então, resposta letra C.
Outra maneira seria contar. Se cada pedacinho desse vale 1, então 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Próximo. Mesma figura, só que agora ele quer o que? O espaço percorrido. O espaço percorrido, você vai contar todo o percurso feito. Né? Tem as duas maneiras. Você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora ele volta, ó, 9, 10, 11. Então o espaço percorrido foi 11 metros. Ok? Ou você poderia fazer assim, de menos 2 até 6. Né, ó, 6 menos 2, que vai dar 8. Né? Menos com menos dá mais. Mais de 6 até 3. Então 6 menos 3. 6 menos 3, que dá 3. E somando isso aqui, 8 mais 3 dá 11. É outra maneira de fazer. Ok? 6. Com relação a um corpo que descreve movimento retilíneo e uniforme, assinale a alternativa correta. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade sempre varia. Errado, pessoal. Movimento uniforme, a velocidade não varia, ela é constante. Certo? Um corpo em movimento retilíneo uniforme percorre espaços cada vez maiores. Errado. Né? Cada vez maiores não. Percorre espaços iguais, já que a velocidade é constante. Um corpo em movimento retilíneo uniforme é sempre constante? Correto. Né? Movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre constante. Beleza? Então, corpo em movimento retilíneo uniforme move-se com aceleração constante? Errado. Não existe aceleração no movimento uniforme. Né? Um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em uma posição constante? Não. Se ele permanecer em uma posição constante, ele está em repouso e não em movimento. Beleza? 7. Um automóvel está com velocidade constante de 60 km por hora. Qual será o seu espaço percorrido em 3 horas de viagem? Ora, se a cada hora ele anda 60, em 3 horas vai ser 60 mais 60 mais 60, que dá 180. Ou você pode fazer assim, pela fórmula. Se é movimento uniforme, a equação é do sorvete. Só existe uma, né? Sorvete. Beleza. Então, aqui é vezes. Então, você vai fazer, ó, o espaço. O inicial dele é 0. A velocidade é 60 no tempo de 3 horas. Opa. Então, 60 vezes 3, 180. 180 quilômetros. Beleza? Letra C, a nossa resposta. Ok? Próxima. Um móvel percorre uma estrada com função horária, né? Sendo que S é dado em quilômetros e T em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero. Bom, se ele quer o quilômetro zero, é só você chamar o S aqui de zero. Então ficaria assim, ó, S igual a menos 100 mais 20 vezes T. Ok? Então, se ele vai passar pelo marco zero, como ele está dizendo aqui, ó, é só você dizer que o espaço final dele vai ser zero. Então, zero é igual a menos 100 mais 20t. Esse menos 100 passa para o outro lado positivo, fica 100 igual a 20t. O 20 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, fica 100 dividido por 20, que vai ser igual a 5. Certo? No caso aqui, 5 horas. Errei aqui a questão veio errada aqui, porque é para ser horas e não segundos, tá certo? 9. Uma bicicleta percorre uma estrada com função horária, está aqui a função horária, sendo que o S é dado em metros e tem em segundos. Em que posição a moto estará a 50 segundos? Bom, é só substituir o tempo por 50 segundos. S pega a função horária lá, ó, 20, mais 2 vezes o T, que é quanto? 50. Então, fazendo a continha aí, né, ó, S é igual a 2 vezes 50 é 100, mais 20, 120. Fácil, fácil, 120 metros, né? Letra A nossa resposta. 10. Observe o gráfico e marque a opção correta. O espaço inicial é 10. Gente, olha só. Aqui é o gráfico do espaço, aqui do tempo.
Então, ele começa o gráfico no menos 40, significa dizer que isso aqui é o meu espaço inicial. E ele vai subindo, subindo e o tempo vai passando. Então, no tempo de 10, ó, 10 aqui está no eixo do tempo. No tempo de 10, aqui, ele está passando aonde? No zero. Então, no tempo de 10, é quando ele passa pela origem dos espaços. Beleza? No tempo de 20, é quando ele está em 40 metros. Certo? Então, vamos lá. Então, o espaço inicial é 10? É errado. O espaço inicial é 40. Tá bom? É menos 40 no caso, né? Menos 40 metros. O corpo passa pela origem dos espaços em 10 segundos? Correto. Né? Ele vai passar na origem, no tempo, no espaço zero, ele está passando em 10 segundos. Ó. É quando marca 10 segundos. Essa bolinha pintada aqui significa dizer que ele está passando aqui, ó, nesse eixo aqui. Beleza? No cruzamento dos eixos. Né? No tempo de 10 segundos, o corpo está em menos 40 metros? Errado, né? Não é no tempo de 10 segundos que ele está em 40. No tempo de zero, ele está no 40. O movimento do corpo é retrógrado? Não, ele é progressivo. O gráfico está apontando para cima, para cá, para cima, subindo. Então, ele é progressivo. A função horária é dada por menos 40 menos 4t. Eu não preciso nem fazer isso aqui. Ó. Só em olhar para esse menos aqui, eu já sei que está errado. Porque se o movimento é progressivo, isso aqui era para ser um mais. Para ser menos aí, o gráfico tinha que estar apontando para baixo, assim. Ó. Beleza? Então, nossa resposta é a letra B. 11. Um corpo parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel foi de quanto? Bom, primeiro, a gente precisa descobrir o seguinte. Se ele parte do repouso, a velocidade dele inicial é 0. Né? E ele quer saber o deslocamento. Então, eu tenho tempo, está aqui o tempo. Eu tenho aceleração. Eu tenho velocidade inicial. E quero saber o deslocamento. Então, nós temos a equação da função horária do espaço. S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de AT2. Certo? T ao quadrado, no caso. Bom, considerando que ele vai sair do marco zero... Opa, deixa eu limpar aqui. Pronto. A gente vai fazer o seguinte, vamos considerar que ele vai sair do ponto inicial. Então, se ele vai sair do ponto inicial, isso aqui é 0. A velocidade inicial também ele diz que parte do repouso, então isso aqui é 0. 0 vezes t é 0. Sobrou só isso aqui, ó, que é exatamente as informações que ele deu. Ó. 1 meio já é da fórmula, certo? Da equação. A aceleração vale 3 vezes o tempo ao quadrado, que é 4. O tempo é 4. Então, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3 dá quanto? Dá 48, né? 48 dividido por 2. Que vai dar quanto? 24. 24 metros. Opa, 24 metros. Beleza? Nossa resposta, letra B, 24 metros. Um motorista dirige seu carro com velocidade de 30 metros por segundo quando avista a placa pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva um tempo de 3 segundos até parar. Então, nós temos aqui velocidade inicial, nós temos o tempo que ele leva e ele vai parar, velocidade final, que vale 0. Né? Se ele vai parar é porque ele vai estar com velocidade 0. Ele quer saber a distância percorrida pelo automóvel. Bom, primeiro, a gente precisa descobrir, já que o movimento é variado, né, ele sai de 30 para 0, é porque vai ter uma aceleração. Então, a gente vai ter que calcular primeiramente essa aceleração. E a aceleração, a gente vai calcular assim, ó, pela a função horária da velocidade. Né, que é aquela do de você assistindo televisão. V0 mais... menos, no caso, né, A vezes T. Então, a velocidade final, 0. A inicial, 30. Menos a aceleração, é o que eu quero saber, no tempo de 3 segundos. Lembrando, professor, por que você botou menos? Porque o carro está desacelerando, certo? Então, ó, A vezes 3 é 3A. Só que está negativo. Passa esse termo aqui todinho para o outro lado.
ele vai positivo. Então, fica 3 vezes o A igual a 30. Igual a 30. Então, o A vai ser 30. O 3 está multiplicando aqui, vai para o outro lado dividindo. 30 dividido por 3 dá 10. Certo? 10 metros por segundo. Cuidado, ainda não é a nossa resposta. Eu encontrei a aceleração. Então, e o que é que ele está querendo? A distância. O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui. Eu já sei que a aceleração vale 10. Guarda essa informação aqui, ó. 10. Então, eu vou apagar para encontrar a minha resposta. Se ele quer a distância percorrida, então eu vou usar de novo a equação lá da velocidade, ou da função horária do espaço. S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de A T2. Certo? Então, S, considerando que ele saiu lá do marco inicial 0, vai ser 0. Velocidade inicial foi dada na questão, ó, 30. Aqui, ó. Então, fica 30 vezes o tempo, que foi de quanto? 3 segundos, mais 1 meio. A aceleração já encontrei, né? Acabei de encontrar, que vale quanto? 10 vezes o tempo de 3 segundos. Certo? Para a gente ganhar tempo aqui, que a aula está ficando longa, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 10, 90. Ah, desculpa. Só um detalhe. Já ia vacilando. Aqui não é mais. Aqui é menos. Por que que é menos, professor? Porque o carro está desacelerando. A aceleração é negativa. Então, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 10, 90. Dividido por 2, 45. Então, ficou S igual. 30 vezes 3 é 90. 90 menos 45. Esse termo aqui todinho dá 45, a conta, né, que eu acabei de fazer. Então, 90 menos 45 é 45. Ok? Então, nossa resposta é a letra A. Beleza? Questãozinha mais trabalhosa essa, né? A função horária da posição do ponto material dada em unidade internacional que se move com aceleração constante é fornecida a seguir. Qual a sua velocidade inicial? Gente, a velocidade inicial, lembrando, né, você sempre vai comparar com a equaçãozinha do sorvete, ó. Sorvete não, desculpa. Sorvete é do movimento uniforme. A função horária do tempo, né, do espaço, no caso aqui, né, mais 1 meio de AT2. AT ao quadrado. Pronto, ó, é só observar. Quem, nessa equação aqui, quem é que está multiplicando só o tempo, sem ser o tempo ao quadrado? É esse cara aqui, ó. É a velocidade. Então, quem está multiplicando só o tempo aqui é o 10. Então, esse cara aqui é esse aí, ó. Beleza? Então, nossa resposta é letra B. Próxima, a mesma função horária, só que agora ele quer saber o que é a posição inicial. Então, veja que lá na função, ó, na questão anterior, quem é a posição inicial? É aquele que não vem acompanhado de tempo. Você vê, ó, V0 vezes T, 1 meio de A, T2. E esse cara que está sozinho aqui, ó, é o S0. Então, se você olhar na função, quem é que está desacompanhado de tempo? É o 15. Então, o 15 é a nossa posição inicial. Então, a resposta é a letra A. Ok? Próximo. Qual a posição do ponto material depois de 2 segundos? O que é que ele quer? Ele quer que você substitua o tempo de 2 segundos lá na função, ó. Aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. S igual a 15 mais 10 vezes 2. Estou substituindo o tempo por 2, ó. 2 mais 2 vezes o 2 ao quadrado. Gente, vocês vão me desculpar aí, porque tá ruim o meu mouse está muito ruim para escrever, certo? Então ficou, vamos fazer a conta logo de cabeça aqui, ó. 2 ao quadrado é 4 aqui, ó. 2 ao quadrado, no finalzinho, vou começar pelo final, ó. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 é 8, então esse termo aqui dá 8. Aí fica 10 vezes 2 é 20, então 20 mais 8 dá 28. 28 mais 15 dá 43. Beleza? Nossa resposta é o item D de dado. Próximo. Uma pessoa lança verticalmente para cima uma pedra. A pedra leva 4 segundos para tocar o solo. Podemos afirmar que, ora, se ela leva 4 segundos, se ela é lançada para cima,
e leva 4 segundos para tocar o solo, significa dizer que ela gastou 2 segundos para subir e 2 segundos para descer, totalizando 4. Então, nossa resposta é o item C, né? Ela leva 2 segundos para subir, ok? Cuidado com isso. Se ela toca no solo, se ela foi lançada verticalmente e toca o solo e leva 4 segundos para tocar o solo, é porque leva 2 para subir e 2 para descer. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? 16 e última. Uma pessoa lança verticalmente para cima uma pedra. A pedra leva 4 segundos para tocar o solo. Podemos afirmar que a pedra terá altura máxima? Bom, lembrando, pessoal, na altura máxima a velocidade vale quanto? 0. Então é mais ou menos isso. Então o que é que a gente vai fazer para calcular? A equação horária do espaço. S igual a S0 mais V0 T mais 1 meio de A T2. Aí vem aqui um detalhe. Pessoal, como eu estou trabalhando com lançamento vertical, o meu espaço agora deixa de ser o S, certo? E a minha aceleração deixa de ser A. Eu vou trocar agora por um novo termo, quando a gente utiliza para altura, no caso para lançamento vertical, é o H. Vai ser o espaço. E a aceleração agora vai ser o da gravidade. Ela vale 10, sempre, sempre, sempre. Então, ó, se eu considerar que a minha altura inicial é 0, começou do marco 0, certo? E a velocidade no ponto mais alto ela vale 0, então sobrou apenas esse termo aqui, ó, para calcular. Quando vocês forem calcular tempo de queda, vocês utilizam isso aqui, ó. Então, o H, que é a altura que ele está querendo, vai ser igual a 1 meio, 1 meio, de G, que vale 10, o G vale 10, sempre, sempre, vezes o tempo, né? O tempo de quê? O tempo de queda, não é o tempo total, é o tempo de queda, porque eu estou trabalhando da altura máxima, certo? Ele foi lançado, subiu, desceu. Aqui é a altura máxima, ó. Aqui é a altura máxima. Isso aqui, ó, a altura máxima. Eu estou começando a contar daqui, lá no ponto mais alto até embaixo. Quanto tempo ele gastou do ponto mais alto até embaixo? 2 segundos. Por quê? Ah, professor, não é 4. Não, não. Ele levou 2 para subir e 2 para descer. Então, eu vou substituir aqui o tempo de 2, porque eu estou trabalhando só com a descida. O meu objetivo é encontrar a altura máxima. Então, a altura máxima eu calculo daqui para cá, ó. Então, vamos lá, ó. H é igual a 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40. 40 dividido por 2 é 20. Opa! 30 não, é 20. Então a nossa resposta é a letra A, beleza? 20 metros, beleza? Letra A. É isso aí, pessoal. Boa sorte, boa prova. E espero que vocês todos se saiam muito bem. A prova está muito tranquila, muito fácil, tá bom? Mais fácil que isso aí, beleza? Um abraço.